Ah, entendi. É, tipo, essa aproximação agora que aconteceu da Índia, né? Porque, pô, o Trump ele taxou todo mundo na esperança de que o pessoal fosse. Assim, é aquela questão, né? A Índia meio que foi realmente pro lado mais da Rússia. Mas os outros países ali, principalmente os países longes aí, decidiram não. Parece que não decidiram seguir, né? Os mesmos princípios. Até porque, né, eles não podem. Tem esse detalhe geográfico, não é algo tão simples. A Índia ainda tem China, Rússia ali pra dar os apoios dele. Eu acho engraçado falar China e Rússia, porque a Índia tem treta com a China por causa, por causa de. Não, não é por causa de Caxemira. Mas é com o Paquistão, que é aliado da China. Eu acho que a Índia também tem treta com a China de alguma Tem coisa treta com a meio. China, Não eles sei se é também por têm causa do uma. Tibete. Eu não sei se é Tibete. Também Tem uma tem o parada Tibete assim. envolvendo. Tem uma população, vamos dizer assim, meio chinesa na Índia. Mano, é uma parada muito louca ali. E a Índia já teve algumas carapuças aí uns 10 anos atrás ali nas fronteiras, mas parece que isso desde então foi resolvido, né? É, a Índia, ela provavelmente fez isso porque ela tá num período de ascensão, apesar dessa ascensão. Assim, o problema de quem, quando a gente fala muito de tal país tá ascendendo aqui, né? Não Ascensão dá, até aonde, tá ligado? o Brasil também falava a mesma coisa, e olha onde estamos, né? Eterno país do futuro. É, sempre o futuro. Então, assim, né, levem com algum sal aí de Ah, desconfiança quem fala de que país tal é o país do futuro. É aqui, rapidinho, ó, tá? você lembra daquele anime, né? India Superpower em 2020 e poucos, lembra? Já Sim, passou já. sim. Mas é isso que eu ia comentar, né? Esse maior fortalecimento aí do bloco anti-americano. Colocando a Índia, né? Agora, pô, será que vamos ter Índia e Irã, tá ligado? No mesmo lado? Não sei. Índia. Não, Índia e Irã? É. Índia e Irã do mesmo lado não é absurdo, tá ligado? A treta da Índia lá enchendo o saco lá que vai deixar o Paquistão Putz, é que nucar olha, Israel foi cara. foda, mas é que assim, É o que complica é o Paquistão, né? Vamos É. lá, eu vou falar o seguinte. Foi engraçado, porque o Paquistão é literalmente o indiano islâmico que quer se negar a se dizer que ele é indiano islâmico. Ele quer falar que é outra coisa. Mas a treta dele com a Índia é porque ele é islâmico e o resto da Índia não. Putz, aí Parece uma você. piada o que eu tô falando, tá ligado? Não. Talvez eu possa estar errado na minha análise, mas me parece muito que é isso, cara. Tá ligado? Sabe, tipo, não tem como, velho. Mas vamos lá, eu quero dizer o seguinte. A Índia, vamos lá, ouvinte, o sânscrito, que era a língua, que é a língua religiosa lá do Bhagavad Gita, é, que é uma Mahabharata também do Bhagavad Gita, eu falo Mahabharata, mas tipo, é até meio redundante falar Mahabharata e Bhagavad Gita, porque o Bhagavad Gita é parte do Mahabharata, mas vamos lá. Do Mahabharata, do, do Ramayana, do Rig Veda, é sânscrito. E dos vários outros textos religiosos, é sânscrito. A língua do Irã, dos textos religiosos do zoroastrismo, é o avestano, a língua avestano, avéstica, sabe? Como preferir. Curiosamente, elas são muito semelhantes, sabe? Elas são muito semelhantes. Do nível que você consegue ajudar a reconstruir o texto de uma um pouco usando a outra, sabe? Tipo, talvez pensa mais ou menos numa semelhança meio. A gente entendendo espanhol. Mais ou menos isso aí. O que eu quero chegar, tá ligado? É porque tem uma palavra que eu quero falar, os dois são, porque se eu falar eu desmonetizo o canal inteiro. Não, eu sei o que Só é, que só não. que essa palavra aí teve um Palavrinha certo, com A. sim, teve um certo político, sabe, Tá vendo? que Tá é um vendo? pintor Eu só falo. austríaco, não, calma, que usou essa palavra pra falar que ele e a turminha dele eram esse grupo aí, só que quem se viu historicamente como esse grupo era o pessoal da Índia e do Irã, sabe. Então, tipo, eles não são tão, sabe, diferentes o pessoal da Índia e do Irã. Principalmente porque, assim, em consideração quem? Os parsis, por exemplo. Por que os parsis em consideração, pensando ouvir? Porque, cara, os parsis são literalmente os iranianos, descendentes dos refugiados que vieram do Império Sassânida quando os árabes invadiram o Irã, sabe? São descendentes dos caras que fugiram do Irã quando os árabes invadiram. Porque os árabes eram islâmicos, os árabes queriam converter todo mundo pro Islã, tá ligado? E dá pra entender porque os caras fugiram. Mas o que acontece? Os pessoal lá é bem visto. Eles se dão bem lá, tá ligado?
Pô, não tem esse negócio de, olha o Parse ali, sabe, roubando meu emprego, tá ligado? Tipo, não é esse negócio aí, sabe? Que eles não têm essa relação de, o estrangeiro aí, filho da mãe, sabe? Não tem essa xenofobia, tá ligado? Tipo, sabe, eles se dão bem historicamente, sabe? A treta, com certeza, que eles ameaçaram o Irã, foi muito mais por causa do Paquistão. Eles nunca ameaçariam o Irã pelo Irã só, sabe? Mas Ao é um menos é como grande eu vejo, problema, né? Tipo, sabe? é Tipo, só essa parada, velho. Isso me lembra muito a treta como é que é o nome? Do Azerbaijão e da Armênia, que a Rússia queria hum, os dois, terminou sem ninguém. é, É, tipo, a Índia pode acabar caindo nisso, porque, pô, você tem de um lado o Irã e o Paquistão e a Índia. E, mano, o Paquistão e a Índia, ou um ou outro, cara. Uma hora você vai ter que decidir. sim. Mas tipo, cara, eu não sei se a Índia se aliaria ao Irã em alguma situação, sabe? Você acha Seria bem que difícil com o Paquistão no meio, sabe? Tipo, seria mais fácil se a Índia e o Paquistão resolvesse, sabe, a situação deles, seja por fazer a paz de uma vez, ou um acordo que acabasse de vez com a treta, ou ele sabe, tipo, um deles varresse do mapa, seja qual fosse, aí seria possível, sabe? Ou o Irã ia ter que dropar o Paquistão, pra ser aliado da Índia, pra ser bem honesto. Ou o máximo que poderia ter é o Irã, ele, sabe, ter alguma relação boa com o Paquistão, numa questão, sabe, anti-Ocidente. Mas ele e a Índia não se antagonizarem, tá ligado? É do tipo, muito difícil? sabe, o Paquistão estaria comigo só num caso de guerra contra Israel, mas, sabe, eu não vou meter a mão se, sabe, Índia, você e o A Índia Paquistão se seria meter meio a que a mão. Itália, né, dessa É, tipo, aliança. mas aqui eu acho curioso, tá ligado? A treta da Índia com. Aqui a Índia não tem treta com o Irã de verdade, a Índia tem treta com o Paquistão. Você pode ver, aquilo que eles fizeram de ameaçar bomba do Irã não foi contra o Irã, foi como o modo de mostrar força pro Paquistão. Eu realmente acredito nisso, cara. Sabe? Eu realmente acredito nisso. Eu Não, não acho que e a outra Índia e o Irã coisa, não se né? gostem, sabe? Tipo, O que eles têm um problema entre si. Eles não têm, sabe? problema da treta da Índia e do Paquistão é que é uma treta nuclear também. Sim, sim. Não, pra você ter ideia, tá ligado? Tipo, eu vi uma vez uma entrevista lá de um sacerdote zoroastrista num canal lá. Foi um indiano que chamou ele. Que era o zoroastrista da Parsi que eu tô falando lá. O indiano chamou ele pra dar uma entrevista sobre zoroastrismo. E tem aquele negócio lá que é bem curioso, ouvinte. Se você pesquisar qual é o nome dos deuses hindus, os devas, qual é o nome dos demônios hindus, os asuras. Agora, beleza, pesquisa aí, ouvinte, e vê que é real. Aí você vai pesquisar outra coisa. Qual é o nome do deus supremo do zoroastrismo? Ahura Mazda. Agora, qual que é o nome dos demônios do zoroastrismo? Os Daevas. Tem uma relação linguística direta, tá ligado? Tipo, o que um chama de Deus, o outro chama de demônio. E em teoria você pensa, os dois devem se odiar, sabe? Você cultuou demônios, um deve apontar pro outro e falar assim, você cultuou demônios. Só que não, eles se dão bem, tá ligado? Eles meio que eles falam, não, veja bem, não é exatamente isso, tá ligado? Isso não tem relação. Meio que, Porque os sabe, zoroastristas eles não têm não têm mais treta. poder, né? Tipo, pra tretar. Não, sim, tipo, mas não tem, não tem essa treta, tipo, por exemplo, dos indianos ficar puto com eles, tá ligado? Vocês adoram demônio, tá ligado? Como, por exemplo, sofre os drusos. Os drusos sofrem disso aí porque o islâmico médio ali, tá ligado? Olha pra ele e fala, o cara adora o capeta, sabe? Milhões de drusos devem morrer. Mas eu não, tipo, pensar, os zoroastristas não têm mais poder. Com certeza, cara, mas os indianos lá, os hindus têm, sabe? De certo modo, vamos dizer assim. Tá bom, o hinduísmo não é uma coisa só. Hinduísmo é um termo mais ocidental para dizer as várias religiões que tem ali. Mas o que eu quero dizer, tipo, não tem essa hostilidade mais que os caras estrangeiros, cara. Pensa assim, um povo estrangeiro, que o nome do deus deles é literalmente, etimologicamente semelhante com a palavra que você usa pra falar demônio. E os demônios deles o nome do grupo dos demônios deles é uma palavra que é etimologicamente semelhante ao que você usa pra falar dos seus deuses. E vocês não têm treta. Vocês têm respeito recíproco. E uma certa até uma boa relação, sabe, de convivência. Você entende quando eu falo agora o porquê eu falo realmente, que eu não consigo acreditar que a Índia e o Irã realmente têm um problema entre si? Eles não têm. Eles não têm. O problema que o Irã pode ter com a Índia é só o Paquistão ali no meio. É o É só o Paquistão. Paquistão. É tipo, é colateral, tá ligado?
É um problema, né, porque o Paquistão é um grande gosta do Irã, mas ao mesmo tempo o Paquistão é sunita, né. É engraçado, sabe por quê? É engraçado porque olha, se eu estiver errado, Elder, me corrija, quando eu falo a seguinte frase, que eu falei agora de pouco, eu vou falar de novo: "O paquistanês é um indiano islâmico", e não quer admitir que é um indiano islâmico. Não Me corrija sei, se eu estiver errado, porque é o que me parece muito, eu não sei. sabe, tipo, Não até consigo dar hum, porque, tipo, me dá a entender muito que é a re porque, tipo assim, o pessoal pensar Índia, sabe, "Ah, nossa, é índio", ou o Ernesto aí, se reduzindo o Paquistão à Índia islâmica. Mas se eu estiver errado, ouvinte, por favor, me corrija. Porque, tipo assim, a Índia não foi unificada, em grande parte da história dela não estava unificada. Quando eu quando chegaram lá os britânicos, se não me engano, tinham vários estados de príncipes ali, sabe, sim, que eu saiba. acho que o que chegou mais perto foi o Império Mughal, que é tipo, Olha, islâmicos, ah, descendentes de mongóis, sabe, misturado com indiano. Ou com cara é, hã, cara, o pra não dizer que nunca teve, uma Índia mais unificada, pra não dizer isso, o Império Mughal chegou muito perto. Não, Império Mughal não, o Império Maurya chegou muito perto, sabe. Só ficou uma partezinha fora, mas é algo que eu queria dizer isso aqui. Mas no geral a Índia não era unificada no geral. sim, É isso que eu quero dizer. O meu ponto em dizendo isso é que dá pra argumentar que o Paquistão é que é o seguinte, o Paquistão, na época britânica, ele estava junto da Índia tudo ali no negócio todo, que pertencia aos britânicos. Aí quando foi ter a independência, faz um corte no mapa e separa o Paquistão islâmico. E deixa em separa aí Paquistão e a Índia. Eu realmente acredito, e se eu estiver errado alguém me mostre, porque eu tô falando de boa fé, não tô falando pra trollar, que o Paquistão é um indiano islâmico. E eu não tenho razão pra não acreditar nisso, sabe. Você pega a região que o Paquistão fica, a região mais perto do da fronteira ali com o Irã, sabe. Que curiosamente a fronteira mais perto ali é onde ficaria o califado antigamente, sabe. Mas também tem Bangladesh. Bangladesh eu não sei porque é islâmico, sendo bem honesto. Eu não sei, ter que estudar, sendo bem honesto. Mas me parece muito que o caso do Paquistão, considerando que eu acho que a região do Paquistão é cara, a região do Paquistão, cara, sabe, fazia parte do Império Maurya, sabe. Eu tô com o mapa do Império Maurya aqui aberto, pra você ter ideia. Sabe, é a capital do Paquistão é Kandahar, que é uma das Alexandrias, sabe. Kandahar se não me engano, tem algo a ver com Alexandria. Mas o ponto é que eu quero chegar. Sabe, tipo, se é o que difere o Paquistão do indiano é ser islâmico, tá ligado? Os caras têm tanta treta assim entre si. O que eu quero chegar é assim, se o que difere o paquistanês do indiano é que o paquistanês é islâmico, e o Paquistão é a Índia islâmica, de certo modo, várias aspas, assim, sabe? Então eu quero dizer que é justamente por isso que eles não têm boa relação com o Irã. Considerando toda, sabe, tipo, a parte histórica que eu disse lá que os iranianos e os indianos deram bem. É isso que eu quero dizer. Sabe, tipo, tanto justo, o Paquistão quanto a Índia, sabe, eles têm essa semelhança linguística toda, sabe. Eh, sabe, quando eu falo eles fazem parte do mesmo grupo que eu não posso citar o nome, sim, sabe, é uma coisa meio assim. Então eles, tipo, eles têm uma relação boa, sabe, não tem muito dizer que eles teriam treta entre si, a menos se fosse uma coisa pontual, sabe, ou fosse uma briga muito grande que desse algum dia, mas nem o Paquistão nem a Índia tem motivo pra ter problema com o Irã. Eu não sei de nenhuma treta territorial do Paquistão com o Irã. Eu não sei. Pra ser bem honesto aqui, eu não conheço nenhuma. Mas se tiver, eles nem ficam falando disso, sabe? Porque eles nem levam em consideração pra ficar brigando entre si. justo. É isso que eu quero dizer. Mais alguma coisa a comentar, gente? Nada. Ok, vou pra ler a terceira notícia então.